Mais uma vez com vocês, pastor Daniel Bogé. Louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar compartilhando com vós outros mais uma fatia daquilo que o Senhor Deus tem nos dado, o conhecimento da palavra de Deus. Quero compartilhar com você nessa noite no seguinte tema: a fé que agrada a Deus. O que é fé? Fé é você acreditar no impossível. E eu quero meditar com você nesse dia tão especial sobre este assunto. Amados e queridos irmãos, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O apóstolo Paulo foi muito claro em expressar o que é a fé que agrada a Deus. A fé que Deus requer do seu povo. A fé que agrada a Deus é aquela fé sem dúvida, é uma fé perfeita. Observe que a fé é um fator fundamental para alguém que deseja agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus? Acredite em Deus, na sua palavra, como também nas suas promessas. A palavra de Deus é o que nos dá essa garantia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo a Deus. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos construir uma fé profunda em Deus, em Cristo e em sua palavra. O objetivo desse estudo que eu quero compartilhar com você nesta noite é encorajar você que está estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, tentando buscar um recurso a mais para a sua fé, para construir a sua fé. É para que você venha meditar mais e continuar buscando, tentando conhecer a Deus e a sua grandeza, tá? Vamos meditar. Definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Mas como que eu vou esperar algo que eu não marquei para receber? Como que eu vou ter certeza que eu vou receber? Porque você acredita em Deus. É você ter a prova daquilo que você está esperando. Ainda que muitos venham titubear na fé, ainda que muitos venham fraquejar na fé, mas se você procurar buscar fortalecimento em Deus, buscar fortalecimento na palavra de Deus, você vai ter estrutura e você vai ter uma fé que agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, sem fé é impossível nós, os seres humanos, agradar a Deus. Crer em Deus é confiar nele, confiar nas suas promessas. Muita gente diz assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Concordo plenamente. E tudo o que nos orienta está na Bíblia. Mas Deus poderia usar um jumento, um animal, para escrever a Bíblia. Mas Ele deu conhecimento ao homem. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Deus se agrada quando colocamos a nossa confiança nele e conhecemos que Ele é bom, nos ama
recompensa aquele que a busca. Quem busca a Deus, ele nunca foi, nunca, jamais será decepcionado. Deus, ele não deve nada para ninguém. Quando nós confia nele, a gente desafia as leis da gravidade. Em Mateus, no capítulo de número 7, do versículo 21 até o 27, Jesus ensina claramente que a fé verdadeira não consiste em palavras ou mesmo de atitudes religiosas, mas de obediência ao ensinamento, aos ensinamentos da palavra de Deus. A fé não consiste em você olhar para alguém e dizer: olha, eu tenho fé em Deus que esse mês vai acabar. Isso não é fé, isso é uma lógica. Ah, eu tenho fé em Deus que o meu salário esse mês vai cair. Isso não é fé, é o óbvio. Então eu quero compartilhar com você o que é fé. Assim como um atleta que precisa treinar para ele conseguir ser o melhor ou dar o melhor de si, assim também a nossa fé tem que ser exercitada. Exercite a sua fé. Procure fazer algo que você acha impossível. Procure fazer a vontade de Deus através da fé. Observe que em Tiago, capítulo de número 2, o versículo 14 ao versículo 19, fé sem ação é como um corpo sem espírito. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem uma atitude. Assim também é a fé daquele que só acredita naquilo que ele acha provável, naquilo que ele vê uma saída. Quando ele vê uma saída, ele diz: olha, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. E a fé que agrada a Deus não é essa. A fé que agrada a Deus é quando todos acreditam no impossível, mas aquele que tem uma fé que agrada a Deus, ele jamais desistirá. Por quê? Porque ele tem fé? Não, porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele tem servido, o Deus que ele está servindo. A Bíblia ainda fala: a fé é mais do que a simples aceitação de que Deus existe. Ela é demonstrada pela obediência ao serviço a Deus. Eu pergunto a você: você tem prestado algo para o reino de Deus? O que você tem feito para o desenvolvimento da obra do Senhor Jesus? Quando você acredita nele, você prega aquilo que ele mandou você pregar. Quando você acredita nas suas palavras, você profundamente mergulha nessas palavras. Porque você sabe, ainda que muitas críticas vão receber, ainda que muitas pedradas vão receber, ainda que muitas calúnias vão vir sobre a sua vida, mas você tem a certeza de que aquilo que você está vivendo não é um sonho, de que aquilo que você está vivendo não é uma mera comemoração de algo momentâneo, mas é uma comemoração da certeza de que foi o Rei do universo, o Criador do céu e da terra, que te ordenou fazer e acreditar nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exemplos de fé. Mateus capítulo de número 8, versículo 5 ao versículo 13. Você vai encontrar nesse texto uma história de um certo centurião romano, que ele foi até Jesus e ele chegou e disse: Senhor,
eu não posso, ou seja, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Eu não sou merecedor das tuas bênçãos, mas dá somente uma ordem, que o meu servo seja curado. Deus olha para aquele homem e diz: nem em Israel, ele está dizendo, nem no meio do meu povo, eu encontrei tanta fé. O que eu quero dizer com isso? A fé, ela tem que ser exercitada. A fé, você tem que praticar ela, para você ver o sobrenatural de Deus acontecendo sobre a tua vida. Louvado seja Deus. A mulher cananeia, em Mateus capítulo de número 15, o versículo 21 ao 28. Pessoas diferentes depositaram a sua confiança na pessoa de Jesus e mobilizaram-se para buscá-lo, porque acreditaram que receberia aquilo que estavam pedindo. Ei, quando você acredita piamente, quando você acredita com toda a convicção que aquilo que você quer, somente Deus pode te dar. Aquilo que você deseja, somente o Senhor pode abrir a porta para te dar. Ainda que muitos não creiam, mas se você crer, se você acreditar nesta palavra, enquanto os muitos estão duvidando, você vai usufruir do melhor de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmo 42, nossa fé não depende das nossas emoções ou das nossas circunstâncias atuais. Em Hebreus 11, 7, Noé construiu a arca para salvar sua família depois de ter sido avisado por Deus. Você já imaginou, irmão? Vamos tentar entender Noé. Noé viveu num tempo de um povo que não temia Deus, um povo que só queria se divertir, só queria brincar, só queria os prazeres do mundo. Em meio ao caos do planeta Terra, Deus se agrada de um homem chamado Noé. E Deus diz assim para ele: Noé, a humanidade tem pecado, a humanidade tem feito coisas erradas que tem cheirado mal as minhas narinas. Então, Noé, faz uma arca, que eu vou mandar dilúvio sobre a terra. Faz uma arca, e nessa arca vai entrar você e a sua família, e dos animais, um macho e fêmea. Observe aqui, aí Noé começa a construir aquele grande barco. O povo criticava dele: esse velho está doido, onde que ele vai andar com esse barco desse tamanho? Mas ele acreditava na promessa, na palavra de um Deus que ele nunca tinha visto, mas ele obedecia a palavra desse Deus. O importante, meu querido, não é você acreditar naquilo que você vê. O importante é você acreditar no Deus Criador dos céus e também da terra. Creia também, a Bíblia nos fala também em Hebreus 11, o capítulo 8 até o 10, a história de Abraão. Obedeceu e foi uma terra estranha, uma terra longínqua, uma terra que Deus disse para ele: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, e eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Observe, o pai de Abraão era fabricador de deuses, mas o que eu entendo aqui é que os deuses do pai de Abraão, Terá, nenhum deles havia falado com nenhum deles, nem com Terá e nem com Abraão. De repente aparece Abraão, está cuidando das suas ovelhas, e ele ouve uma voz, e essa voz diz assim: Abraão, sai do meio do teu povo, sai daí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele chega para o pai dele e diz assim: pai, eu ouvi uma voz e vou sair de casa. Tu vai para onde, meu filho? Não sei. Quem foi que mandou tu ir? Foi Deus. Que jeito é esse Deus? Não sei, nunca vi ele. Para onde é? Eu não sei. Ele disse que vai me orientar. Observe, o que é fé?
Fé é loucura. Fé é você acreditar no invisível. Uma fé que agrada a Deus. Você ter fé é normal. Existem 3 tipos de fé. Existe a fé normal, que é uma fé comum. A fé que todo mundo tem. Todo ser humano tem essa fé. Quando ele nasce, ele já nasce com essa fé. Agora existe o dom da fé. Existe a fé de milagres. E existe a fé que agrada a Deus. Eu quero nesse momento compartilhar com você e pedir a você, vamos tentar exercitar a nossa fé para nós alcançar uma fé que agrada ao nosso Criador. A pior coisa que existe na nossa vida é quando você vai no mercado, quando você vai em algum lugar, você diz assim para aquela pessoa: ô fulano, me vende isso que eu estou sem dinheiro agora, mas tal dia eu venho te pagar. E a pessoa diz assim: eu não vendo fiado. Ou seja, ele não acreditou em você. Ele não confiou que era possível de você pagar ele naquela data. Mas, quando nós lançamos a nossa fé no nosso Criador, aí é diferente. Eu quero convidar você para construir uma fé que agrada a Deus. Em Romanos, capítulo de número 10, o versículo 17, diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você é forçado a acreditar naquilo que você está ouvindo. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele revela a você. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a mensagem de Deus por meio da palavra, o Espírito Santo começa a moldar o teu coração. A razão pela qual devemos ler a Bíblia não é apenas para obter conhecimento, mas para construir um relacionamento com Jesus Cristo. Se você quer ter um relacionamento perfeito com Deus, se você quer alcançar uma fé que agrada a Deus, é só através desta palavra. Porque você lendo ela, você vai acreditar em um Deus que criou os céus e a terra, que guardou você e que guarda você até hoje. Em João, capítulo 7, o versículo 17, diz da seguinte maneira: obedecer, diz da seguinte maneira, 7 e 17 de João: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se ela falou de mim mesmo. Quando você procura conhecer o seu Deus, quando você procura conhecer a doutrina de Deus e aquilo que Ele nos ordenou, a tendência é você se aperfeiçoar e praticar uma fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível nós ver o impossível. Sem fé é impossível nós tocar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos exercer uma fé de qualidade. O capítulo 11 de Hebreu demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus, que triunfará nas piores situações. A fé que crê nas realidades espirituais. Isso é o que determina o capítulo 11 de Hebreus. O que, pastor Daniel, que ele busca? No versículo 1, que leva a justiça. É uma fé que pratica a justiça. É uma fé que pratica o que é bom. É uma fé que pratica o que é justo. No versículo 4, que busca a Deus. Uma fé que busca o que é bom e não pratica a Deus, não é uma fé perfeita.
não é uma fé que vai agradar a Deus. A fé, para ela ser perfeita, você tem que levar a justiça e que busca a Deus. No versículo de número 6, que crê na sua bondade. Ainda no versículo 6, que tem confiança na sua palavra. Se você alicerça a sua fé em algo que não é a palavra de Deus, irmão, eu sinto muito, mas você não vai construir uma fé que agrada ao nosso Criador. A fé que agrada a Deus é aquela fé que está alicerçada na palavra de Deus. É uma fé que busca estrutura para a sua vida espiritual. No versículo 8, você vai entender que viver segundo as promessas de Deus e que rejeita o espírito deste presente mundo mal. O homem, para viver uma fé que agrada a Deus, ele tem que ter desapego deste mundo perverso, deste mundo mal, e apegar somente em um mundo espiritual que aproxima você de Deus, que faz você estar mais perto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute só o que está escrito em Hebreu 11:13, diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Ei, ainda que morra antes do tempo, ainda que aconteça o que acontecer, mas aquele que tem uma fé que agrada a Deus, ele não desiste dos seus ideais, ele não desiste do seu chamado, ele não desiste do propósito de Deus para a vida dele. Ainda que seja necessário morrer, ainda que seja necessário você perder tudo que você tem, mas não perda a fé, não perda a esperança em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu preciso mais, pastor Daniel, para ter uma fé que agrada a Deus? É uma fé que busca ler, que busca um lar celestial. Não busque repouso, não busque felicidade, não busque alegrias aqui nessa terra, prazeres aqui na terra. Não, procure felicidade, procure alegria, procure paz. Quando nós partir desse mundo para o outro, a gente venha a ter um sossego celestial com o nosso Criador. Louvado seja Deus. Outra coisa, que busca, ou seja, que abençoa a geração seguinte. É esse tipo de fé que Deus está à procura, que recusa os prazeres do pecado. No versículo 21 de Hebreus, está dizendo assim, ó: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos, e José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Entenda que quando você abençoa alguém, você está quando você abençoa alguém, você está praticando um ato de fé. Quando você intercede por alguém, você está pedindo para um Criador mudar a história daquela pessoa. O versículo de número 25, ele fala que suportar a perseguição. Deus quer uma fé que na primeira luta você não venha desistir. Na primeira batalha você diz: não vou mais para a igreja, eu vou deixar de procurar a igreja. Você não vire um desigrejado. Não. Deus quer uma fé firme.
Deus quer uma fé inabalável na pessoa de Deus. Tem um texto na Bíblia Sagrada, não me lembro a referência, que diz assim, ó: se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda. Essa fé, irmão, não é o tamanho do grão, é a qualidade do grão. O versículo 27 de Hebreus, ele diz assim, ó: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Se Moisés fosse olhar as dificuldades da vida, o que ele poderia enfrentar, se caso Deus abandonasse eles, ele poderia desistir e não tirar o povo do Egito. Mas ele tinha uma fé, ele tinha uma convicção de que Deus estava com ele. Irmãos, quando você tem essa fé, nada pode te deter. Quando você acredita no Deus que você serve, nada pode abalar. É que nem está escrito no Salmo 46. É uma fé extraordinária, glória a Deus. O versículo 27 ainda diz que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor de Deus, e que não volta àquela prática de onde havia saído, a prática do mundo. Deus quer essa fé. É uma fé que você não venha sair da presença do Senhor, que você, aconteça o que acontecer, mas você venha estar firmado no seu propósito, na sua fé, no seu chamado. Só para concluir, vamos concluir para não se tornar um vídeo tão grande, tão longo. A fé que agrada a Deus. Eu te pergunto neste momento, você compreende como é a fé que agrada a Deus? Você tem tido essa fé? O que precisa fazer para construir sua fé baseada na palavra de Deus? Quero encerrar esse vídeo louvando a Deus e fazendo essas duas perguntas para você. E para você meditar, eu quero deixar Colossenses, capítulo 1, o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou ministro. Paulo não diz que eu sou, ele está dizendo que eu estou. Por quê? Porque o chamado de Deus é um chamado. O chamado de Deus não é uma profissão, é uma vocação. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Pratique a fé. Faça exercício com a sua fé, que você vai começar a testemunhar dos milagres que Deus tem para os seres humanos. Jesus te ama. Muito obrigado por nos tolerar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.